Elas estão nos nossos bolsos, nas nossas mesas, nos nossos pulsos. As baterias são aquela força silenciosa que alimenta o nosso mundo moderno, o nosso mundo móvel. Elas permitem que a gente trabalhe, se conecte, se divirta em qualquer lugar. Só que essa conveniência toda, claro, tem um custo. E uma história fascinante por trás. E olha só, essa citação, que vem da nossa fonte, ela resume perfeitamente o paradoxo da bateria. Elas são absolutamente essenciais, mas ao mesmo tempo as limitações delas podem ser, bem, incrivelmente frustrantes. É essa tensão, sabe, entre o poder que elas nos dão e a fragilidade que elas têm. Esse vai ser o ponto central da nossa análise de hoje. E essa busca por energia portátil não é de hoje, não. Perto de Bagdá, lá em 1936, encontraram este artefato aí. Um pote de argila com uma haste de ferro dentro de um cilindro de cobre. Se você enchesse isso com um líquido ácido, tipo vinagre, ele podia gerar até 2 volts de eletricidade. A grande pergunta é, para quê? Talvez para galvanoplastia, para banhar objetos com ouro, por exemplo. É a prova de que esse desejo de dominar a eletricidade é bem antigo. E isso nos joga direto para o início da era moderna das baterias. Vamos dar uma olhada nas invenções que foram a base de tudo, que transformaram a eletricidade de uma mera curiosidade científica numa força que mudou o mundo. Então, vamos conhecer Alessandro Volta. Ele se inspirou nos experimentos que mostravam que músculos de sapo se contraíam com metal, e a partir daí descobriu algo revolucionário. Ele percebeu que se empilhasse discos de metais diferentes, como zinco e cobre, e os separasse com um tecido molhado em água salgada, ele não criava só uma faísca, ele criava um fluxo constante, contínuo de eletricidade. Ali nascia a primeira bateria de verdade. E o impacto disso foi gigantesco, imediato. A notícia correu tanto que chegou aos ouvidos de Napoleão Bonaparte. Ele convidou Volta para ir até o Instituto da França e o próprio Napoleão botou a mão na massa. Ele participou dos testes, tirou faísca da bateria, derreteu um fio de aço e até, pasmem, detonou uma pistola elétrica. A bateria tinha deixado de ser um experimento de laboratório, tinha virado uma demonstração de poder. O trabalho do Volta, claro, abriu as portas para muita inovação. Aí, em 1836, John Daniell criou uma versão mais estável, mais confiável. Mas o grande pulo do gato veio em 1859, quando Gaston Plantier inventou a bateria de chumbo ácido. Foi o primeiro sistema recarregável da história, um ancestral direto da bateria de carro que a gente usa hoje. E lá para o finalzinho do século, surgiram as baterias de níquel-cádmio que abriram caminho para os aparelhos portáteis. Ok, vamos dar um salto no tempo, direto para hoje. Atualmente, a gente não fala de a bateria como uma coisa só. Existem várias famílias de tecnologias, cada uma com seus pontos fortes e fracos, todas competindo para dar energia para o nosso mundo. E esse gráfico aqui deixa bem claro quem manda no pedaço. Com 37% da receita do mercado, a tecnologia de íon de lítio é a rainha indiscutível. E por quê? Simples, ela oferece a maior densidade de energia, ou seja, ela consegue guardar mais energia no menor espaço e com menos peso. Por isso ela é perfeita para tudo, de smartphone a carro elétrico. A de chumbo ácido ainda tem seu espaço, claro, mas a ascensão do lítio é inegável. Mas aí fica a pergunta, né? Por que tantas famílias diferentes de bateria? É porque existe um dilema fundamental na hora de criar uma. De um lado tem a energia específica, que é sobre autonomia. Pense no tamanho do tanque de combustível do carro. Do outro, a potência específica, que é sobre força bruta. Pense no tamanho do motor. É muito, muito difícil ter o melhor dos dois mundos ao mesmo tempo. E para isso ficar bem claro, é só pensar nos exemplos do dia a dia. A bateria de íon de lítio do nosso celular, por exemplo, é toda otimizada para energia específica, para durar o dia inteiro. Já a bateria de uma furadeira sem fio, essa é otimizada para potência específica, para dar aquela explosão de energia na hora que o gatilho é apertado. Cada aplicação vai exigir um equilíbrio diferente. E tudo isso nos traz para o grande desafio atual, o futuro das baterias. Como a nossa dependência delas só aumenta, a pressão por uma tecnologia melhor nunca foi tão grande. Mas o caminho para uma super bateria não é nada fácil, tá cheio de desafios. Sabe aquela sensação de que a bateria do celular não melhora na mesma velocidade que o processador? Pois é, não é só impressão. Vamos comparar essas duas linhas. A da esquerda é a lei de Moore, que diz que o poder dos chips dobra a cada 2 anos. A da direita é o avanço das baterias de íon de lítio, se arrastando com uma melhora de 5 a 8% ao ano. A verdade é que a química é bem mais teimosa e complexa que a eletrônica. E aqui a gente vê o porquê dessa lentidão. São os pepinos que os cientistas estão tentando resolver no laboratório.
Tecnologias que parecem muito promissoras, como o lítio-ar, ainda têm problemas de estabilidade. Já a de lítio-metal, que tem um potencial enorme, sofre com o crescimento de dendritos. Pense neles como umas agulhas de metal que começam a crescer lá dentro e podem causar um curto-circuito perigoso. Cada caminho para uma bateria melhor tem seus próprios obstáculos gigantescos. E para fechar, vamos deixar uma provocação no ar. Lá em 1925, Sakichi Toyoda, o pai da Revolução Industrial Japonesa, ofereceu um prêmio para quem inventasse uma bateria com mais energia que a gasolina. Esse prêmio nunca foi conquistado. Mas imagine se fosse. Um mundo onde a energia elétrica fosse tão densa e acessível quanto encher o tanque de combustível. Como isso mudaria nossas cidades, nossas viagens, o nosso futuro? A resposta para essa pergunta? Bom, a resposta ainda está sendo carregada.